Agora a gente vai ver as lâminas de traqueia e pulmão e identificar as principais estruturas dessas regiões. Vamos começar com a traqueia. Na traqueia, a gente vai começar vendo a lâmina do Stolage. Essa lâmina do Stolage permite a gente identificar algumas coisas. Primeiro que vai ser o lúmen da traqueia. No lúmen da traqueia, a partir dele, você começa nomeando epitélio. Então, voltado para o lúmen está o epitélio. Aí você segue epitélio, você tem aqui a cartilagem, tecido muscular e camada adventícia. Então, ela tá mais para fora. Então, a partir do lúmen, você tem epitélio. Aí, agora no maior aumento, você vê o epitélio respiratório, região de lâmina própria. Juntando lâmina própria e epitélio, você tem a região de mucosa, cartilagem hialina, músculo traqueal, músculo liso. Então, é isso que você precisa identificar. Então, as setas estando nessas regiões e perdendo estrutura, tá perguntando isso. Se é cartilagem, se é músculo ou se é epitélio. Aqui, a camada adventícia, que é de conjuntivo frouxo. Camada submucosa. Então, como a gente sabe que chegou na camada submucosa? Quando identifica glândulas seromucosas. Então, identificou glândula, você sabe que está na camada submucosa. Então, tem que ver qual é a pergunta. Então, perguntou camada, é camada submucosa. Já se perguntar se a estrutura que você tem nessa região, então se a seta estivesse aqui em cima, é glândula seromucosa. Agora, entrando nos pulmões, agora a gente vai identificar os brônquios. O importante dessa região vai ser você conseguir diferenciar um brônquio de um bronquíolo. O que eu tenho no brônquio? No brônquio você vai ter glândula e cartilagem e alina. Então você precisa saber isso. Glândula e cartilagem e alina. Quando você identificar essas duas regiões, então, primeira coisa, quando a setinha estiver perguntando, tem cartilagem e alina? Se você disser sim, você está em brônquio. Então, principalmente, grava a regra da cartilagem, porque se tiver cartilagem, é brônquio. E aí, no maior aumento, a gente tem a região de cartilagem, músculo liso, lâmina própria e epitélio respiratório. Aí, mais distante, então a seta estando aqui perguntando se é um brônquio ou se é um bronquíolo, você começa vendo se tem cartilagem. Aqui a gente vê cartilagem alina, então a gente identifica a cartilagem alina. Então, viu cartilagem? Tá no brônquio. Aí, aqui um resumo do que a gente precisa saber. No bronquíolo já é diferente, você não tem essa cartilagem, e aí você vai ter uma camada mais visível de músculo liso. Aqui você tem o bronquíolo. O epitélio do bronquíolo, ele é pregueado, então ele segue essa região de pregas. Você consegue ver que eles formam estrelas, essas pregas aqui. E é isso que ajuda também a diferenciar um bronquíolo de um vaso sanguíneo. No vaso sanguíneo, o endotélio é achatado e a camada muscular é bem mais espessa. Aqui não, você tem a camada muscular, mas ela não é tão espessa assim. Aí é isso que a gente precisa ver para identificar. Então, se a seta estiver aqui e perguntando, é um bronquíolo, diferente do brônquio, que você vê a cartilagem. Aqui não, você não tem cartilagem. Então, aqui é o bronquíolo. Aqui você consegue ver o bronquíolo respiratório. Então, em questão teórica, se pedir para classificar, o bronquíolo respiratório ele já está em transição com o alvéolo. Então, você consegue ver que ele já está seguindo uma transição para o alvéolo. Então, é isso que ajuda a separar eles. Agora, saco alveolar, pleura e ducto alveolar. Essa parte ela é bem mais simples, porque o ducto alveolar é onde você vai ter a passagem de ar. Então, onde tem essa passagem de ar é nessa região aqui de ducto. Nessa região você tem esses botõezinhos, eles são importantes para a gente classificar essa região. Então, a seta estando nessa região mesmo onde ela está indo, tá falando de ducto alveolar. Já a seta aqui em cima, perguntando, é saco alveolar. Então, se tiver no aumento mais ampliado, numa visão mais ampliada aqui, aí seria o alvéolo. Mas estando nessa região aqui, nessa distância, nesse foco, e a seta estando aqui em cima, é saco alveolar, porque é o conjunto de alvéolos. O conjunto de alvéolos é o saco alveolar. Ele forma essas voltas aqui, ó. Então, você tem essas regiões mais redondinhas englobando, né, que é o conjunto de alvéolos, no caso.
O septo interalveolar, então o septo alveolar é isso aqui que separa os alvéolos, então faz essa separação. Aqui a região de pleura, então terminou os alvéolos, você tem a região de pleura, então a seta nessa região está indicando mesmo a pleura. E os alvéolos em si, o que a gente precisa identificar deles é classificar pneumócito 1 de pneumócito tipo 2. Pneumócito tipo 1, ele é sempre achatado, então ele tem esse segmento mais achatadozinho. Já o pneumócito do tipo 2, ele é mais redondo. Então, o pneumócito tipo 2, ele sendo mais gordinho. E os macrófagos. Os macrófagos, eles estão mais voltados para a periferia. Então, os macrófagos, essa região mais solta, voltado mais para fora, mais para a periferia. Eles são livres, né? Então, eles são mais soltos nessa região. E aqui você tem um capilar. Dos alvéolos agora, essa aqui. Pneumócito tipo 1, achatado. Pneumócito tipo 2, redondinho. Os macrófagos soltos, eles não estão ligados a essa região que engloba aos alvéolos, eles estão livres, eles estão mais voltados para a periferia, mais soltos. Tudo aqui, aqui é o alvéolo em si, e aqui é uma célula endotelial.